Bom dia! Hoje, dia 10 de setembro de 2025. O texto bíblico de hoje encontramos em 1 Samuel, capítulo 12, versículos 1 até o 25, onde lemos a mensagem da despedida de Samuel. Samuel tinha acabado de empossar Saul como rei de Israel. Então Samuel disse aos israelitas: Eu fiz o que me pediram, dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Fui o seu líder desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou eu. Se fizer alguma coisa errada, me acusem agora, na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei o boi ou jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma dessas coisas, eu devolverei o que tirei. O povo respondeu: O Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu e não tomou nada de ninguém. Samuel disse: O Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que hoje vocês acharam que eu estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor é testemunha, responderam eles. E Samuel continuou: O Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e trouxe do Egito os antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão, e eu os acusarei diante de Deus, o Senhor, e os farei lembrar de todas as coisas poderosas que ele fez para salvar vocês dos seus antepassados. Quando Jacó e a sua família foram para o Egito, os egípcios os escravizaram, e eles, os antepassados de vocês, pediram a ajuda do Senhor. Então ele mandou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e colocaram nesta terra. Mas os antepassados de vocês esqueceram o Senhor nosso Deus. Por isso ele deixou que Sísera, o comandante do exército da cidade de Azor, e os filisteus e o rei de Moabe lutassem contra eles e os vencessem. Aí eles gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor, dizendo: Ó Deus, nós pecamos, pois te deixamos e adoramos o Deus Baal, de várias cidades e também Astarote. Mas agora livra-nos dos nossos inimigos e nós te adoraremos. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefté e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos, e assim vocês viveram em segurança. E quando viram que o rei Naás de Amon ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor nosso Deus como rei e me disseram: Nós queremos um rei para nos governar. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram e o Senhor Deus deu esse rei. Tudo correrá bem para vocês, se temerem o Senhor nosso Deus, se o adorarem, se o ouvirem, se obedecerem às suas ordens, e se vocês e o seu rei o seguirem. Porém, se não ouvirem o Senhor e se desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. Fiquem agora onde estão, e vocês verão as coisas maravilhosas que o Senhor vai fazer. Estamos na época da seca, e o trigo está sendo colhido, não é mesmo? Pois eu vou orar, e o Senhor vai mandar trovões e chuva. Quando vocês virem isso acontecer, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus, o Senhor, quando pediram um rei. Aí Samuel orou, e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuva. Então o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel. Eles disseram a Samuel: Por favor, ore por nós ao Senhor seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. Não fiquem com medo, respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar o Senhor nosso Deus, mas sirvam a ele com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estaria pecando contra o Senhor. E eu lhes ensinaria o caminho bom e direito. Temam o Senhor e sirvam a ele fielmente com todo o coração. Lembrem das grandes coisas que ele fez por vocês, mas, se vocês continuarem a fazer o mal, certamente, tanto vocês como o seu rei serão destruídos. Até aqui a leitura da despedida de Samuel. Samuel fala do que aconteceu no passado, da escravidão, da libertação através de Moisés, da chegada à terra prometida, as batalhas lutadas pelo rei, o Senhor Deus, pelo seu povo, a favor do seu povo.
fala também e acusa de todas as vezes que esse mesmo povo de Deus se virou contra ele, adorando a deuses das terras que ocuparam, Baal, Astarote, fazendo imagens. Esse mesmo povo que Deus salvou e que chama de seu, o trai constantemente. E novamente, ao pedir um rei, negaram o reinado de Deus, o Senhor, perante eles. Ao pedirem um rei humano, eles desprezam o reinado do Todo-Poderoso. E Deus acaba por ceder e lhes dar um rei. Mas Deus diz, através de Samuel, que se eles se afastarem de Deus, o Senhor, se nós nos afastarmos de Deus, o Senhor, nós seremos julgados por Deus e condenados. E não adianta correr para o outro lado. Samuel, eles pedem para Samuel, ore por nós para o seu Deus. Veja bem o texto, para o seu Deus. E Samuel diz, eu vou orar, porque se eu não fizer isso, também estarei pecando contra o Senhor. Mas não é o Deus de Samuel, é o Deus do povo de Israel, é o nosso Senhor, nosso Deus. Não é o Deus do padre, do pastor, do profeta, da pessoa que está falando. É o Deus de toda a humanidade, o único e verdadeiro Deus. É este que devemos respeitar, honrar e adorar. Nenhum outro tipo de imagem ou de Deus deve ser adorado. Não há fortuna, não há dinheiro, não há ouro que garanta a salvação eterna, a não ser Cristo Jesus, o Filho de Deus, que nos deu a oportunidade de termos a vida eterna. Não adianta nós pedirmos outro rei, nós estaremos pecando contra Deus. Não adianta nós pedirmos que outros orem por nós. Eles podem e devem orar por nós também, mas se você não orar e não tiver no seu coração verdadeiro amor pelo Deus verdadeiro, pela Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você não terá a oportunidade de entrar nas portas do céu, na vida eterna. Só há um caminho para chegar ali, e este caminho se chama Jesus Cristo. Não é dinheiro, não é propriedade, não é bens, não há nada, nem nada nesse mundo que possa levar você para junto do Pai Celestial, que não seja através de Jesus Cristo, pela sua fé, única e exclusivamente pela sua fé. Chorar, gritar, espernear, fazer cena em orações não levarão você para o céu. O que leva é um coração sincero, é uma oração simples, dentro do seu quarto, escondido entre as paredes do seu quarto, falando com Deus diretamente, com o coração, com a mente e com a fé contínua de que esse Deus que estamos chamando nos atenderá e nos acolherá quando precisarmos. Samuel fez desde criança tudo o que Deus pediu a ele. E ele ainda terá mais uma missão. Ele vai continuar orando pelo seu povo, eu vou continuar orando por todos nós. Mas você precisa orar, confiar e louvar ao Deus que salvou todos nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Eu não posso salvar você. Eu não posso te ajudar a entrar no reino do céu pegando-o pela mão. Eu posso lhe entregar a palavra de Deus e através dela, no seu coração, na sua fé, no seu amor, às leis, aos mandamentos e à palavra de Deus, você fará com que a sua fé te leve para as portas da mansão celestial. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus e o entendimento que a nossa palavra, a palavra de Deus, através da sua Bíblia Sagrada, dos seus escritos, possam te levar para a salvação eterna no dia do julgamento final. Bom dia.